Como criar um controle para suas vendas no Excel passo a passo, aula 2. Então, na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso sisteminha que estamos criando passo a passo. Então, observa, na aula passada a gente explicou que a nossa primeira aba da nossa planilha será uma tela inicial, ou seja, uma tela de apresentação do nosso sistema. A nossa base de dados está na nossa guia BD, onde eu tenho algumas informações pertinentes, como o código do produto, a descrição, a marca, as medidas, a quantidade mínima, a quantidade que eu tenho em estoque e o meu valor unitário. E na minha guia Conf é onde eu vou estar colocando as minhas marcas e as medidas para que apareça lá nas nossas caixas de listagem, para que eu possa estar selecionando qualquer item através das nossas Combo Box. Então, para que eu retorne lá para o Visual Basic Editor, eu posso tanto pressionar o Alt mais F11, como posso clicar em Desenvolvedor, Visual Basic. A você que não assistiu a primeira aula, vai estar na descrição desse vídeo o link dessa playlist, onde vai estar todas as aulas que vamos estar fazendo o passo a passo. Então, caso eu tenha feito muito rápido, vou refazer novamente. Desenvolvedor, Visual Basic. E estou aqui no Visual Basic Editor, a plataforma do VBE, onde eu faço toda a programação, a comunicação entre o Excel e os nossos formulários. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. Então, aqui na nossa janela do Visual Basic Editor, eu posso pressionar a tecla Ctrl mais R e vou ter acesso ao meu Project Explorer. Se preferir, posso clicar aqui em Exibir e está aqui o nosso Project Explorer. E observe o atalho que eu acabei pressionando, Ctrl mais R. Então, aqui no meu Project Explorer, está aqui o meu formulário que fizemos passo a passo na aula passada. Vou dar um duplo clique nele e ele vai se expandir aqui. Então, como eu havia dito, eu adoto utilizar poucos formulários. Eu particularmente utilizo o controle multipage. Para quê? Para que eu possa ter várias páginas dentro de um único formulário. Ou seja, dá uma impressão até muito mais profissional ao nosso projeto. Então, eu deixei aqui um layoutzinho da nossa tela de cadastro. Por enquanto, não vou focar na mesma. E vamos criar aqui a minha telazinha de consulta. Aproveitando, já que eu tenho uma base extraída de um exemplo prático de um amigo meu que me pediu para desenvolver esse projeto. E por isso estou gravando tudo que vou estar fazendo e vai servir de estudo a você que gosta de Excel e quer aprender a automatizar o seu projeto. Legal? Então vamos aproveitar essa base de dados que ele me passou e aqui eu posso fazer algumas consultas, como eu posso fazer, obviamente, atualizações, exclusões e por aí vai. Então vamos aproveitar essa base de dados e vamos criar uma pesquisa. Então vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar aqui no meu cadastro com o botão direito e está aqui a opção nova página. Ao clicar aqui em nova página, o próprio nome já sugere que eu vou inserir uma nova página nessa page. Por padrão, ela vem apenas com duas páginas. Então, vou clicar sobre ela, nova página. Então, vamos renomear essa page. Ela está com o nome padrão, page 3. Então, para eu renomear mesmo, eu posso tanto clicar sobre ela com o botão direito. Clicar sobre ela com o botão direito e agora com o botão esquerdo, clicar em propriedades. E está aqui o meu capture. Ou seja, o nome que eu inseri aqui é o nome que vai aparecer aqui na minha page 3. Ou por outra, eu posso simplesmente clicar sobre ela e clicar aqui em renomear. E eu vou chamar ela aqui de consulta. Vou dar um OK e está aqui a nossa consulta. O que é que eu vou fazer agora? Bom, observe, vou clicar aqui em exibir, caixa de ferramentas e na minha tela de consulta, vamos arrastar aqui alguns controles para a mesma. Então, lembrando que eu vou trabalhar apenas com objetos nativos da versão do Office. Ou seja, a gente não vai ter problemas de compatibilidade. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos trazer para essa consulta, primeiramente um rótulo. Vou clicar sobre essa letra A, vou contornar aqui o meu rótulo e observe que eu vou deixar ele bem largo. Por quê? Porque a ideia é que nesse rótulo eu coloque todos os meus cabeçalhos. Pois esse meu rótulo, observe que está aqui o mesmo, eu vou aqui no meu objeto, caixa de listagem. Então, é através dele que eu vou estar listando os meus dados. Então, vou clicar aqui em caixa de listagem, cliquei e vou contornar o mesmo aqui também abaixo da minha label. Vou clicar novamente aqui na minha letra A, vou desenhar uma segunda label aqui, para quê? Para me mostrar a quantidade de registros listados.
Bom, deixa eu selecionar tudo isso aqui de uma vez, para que eu possa selecionar tudo de uma única vez. Vou clicar em qualquer canto aqui do meu formulário, com um leve clique, um clique simples, bem de leve, vou clicar sobre ele e com o botão direito selecionado, vou simplesmente só arrastar e observe que eu consigo selecionar tudo que estiver no meu campo, ó, de visão. Selecionei e agora eu posso estar arrastando tudo de uma única vez. Ó. Bom, o que eu vou fazer agora? Ó? Vou aqui no meu objeto, ó, caixa de texto, ou seja, a nossa famosa text box. Então vou selecionar a mesma, cliquei e vou desenhar ela aqui. Para quê? Para que eu digite alguma coisa e eu possa pesquisar aqui nesse objeto. Legal? Se eu executar agora, vamos ver como é que está ficando. Ó. Tá aqui a minha consulta. Ó. Observe o meu cadastro, a minha tela inicial, cadastro, a minha consulta e por aí vai. Ó. Um detalhe muito interessante, ó, quando a gente trabalha com controle multipage, deixa eu exibir aqui novamente, ó, exibir, Project Explorer. Quando eu trabalho com controle multipage, da forma que estamos trabalhando, observe que eu estou na minha aba consulta. Ó. Se eu executar, ele executou a aba consulta. Se eu selecionar uma outra aba, desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer, se eu chamar aqui a minha aba cadastro, estou com ela selecionada. Se eu executar, observe que ele executou agora, de inicial, a tela cadastro. Por quê? Porque foi a última tela que eu parei na minha edição, beleza? Se eu fechar aqui o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic, e eu selecionar a minha aba início, e se eu executar novamente o formulário, observe que agora ele iniciou da última aba que eu parei, que foi a aba início. Para que eu possa estar forçando sempre ele abrir em uma tela inicial é muito simples. O que é que eu devo fazer? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic, dá um duplo clique aqui para que o meu formulário se expanda, duplo clique no mesmo. Observe que dentro do event initialize, ou seja, quando ele inicializar, ele vai executar alguma ação que eu queira. E a ação será essa, ó, me. Toda vez que eu quiser chamar uma propriedade ou próprio objeto, eu coloco o meu me ponto. E conforme eu vou digitando, observe que ele vai me auxiliando. Ó. Então, é esse objeto que eu quero trabalhar, o multipage 1, que é aquele controle que contém aquelas páginas. Então, vou dar um tab, autocompletou o nome do mesmo, e eu vou colocar ponto .value, ou seja, o valor. E o valor que eu informar aqui será o valor que sempre que eu abrir o formulário, sempre que ele inicializar, independente de onde eu parei com a aba selecionada, independente de qual page eu esteja selecionado, toda vez que ele abrir, ele sempre vai abrir desta aba que eu informar aqui. Ó. Então, a sua contagem começa em 0, ou seja, aquela page 1 é a page 0, a page 2 é a 1 e a page 3 tem o valor de 2. Porque os valores começam em 0, beleza? Então, se eu colocar aqui o número 0, observe, ó, vou executar e observe que ele iniciou da page início. Se eu vim aqui, desenvolvedor, Visual Basic, e selecionar aqui a minha page, o cadastro, lembre-se que quando eu fazia dessa forma, independente do que eu fizesse, sempre ele iniciaria da aba da onde eu parei, ou seja, da aba cadastro. Se eu executar novamente, observe que ele novamente iniciou da aba início, ó, ou seja, ele está forçando que toda vida que eu execute o meu formulário, ele sempre abra da aba que eu queira. Por quê? Porque essa telazinha aqui, a ideia é que ela sempre seja a tela de apresentação do meu sistema. Se o meu usuário, obviamente, ele vai querer navegar entre outras abas, a gente vai fazer com que ele navegue, mas sempre force que ele veja a tela principal do nosso sistema. Então vamos lá para a nossa consulta. Ó. Visual Basic, FRM principal, vamos aqui na nossa text box, vou clicar sobre ela, propriedades e vou dar um nome de TXT pesquisa. Então vamos lá, TXT pesquisa. O que eu vou fazer aqui com a minha TXT pesquisa? Vamos primeiramente aqui renomear esse objeto, eu vou chamar ele de list B pesquisa. Perfeito? Essa label aqui, como eu não vou trabalhar via código a mesma, eu não vou renomear ela. Já essa label que está aqui abaixo, como eu vou manipular ela via código, é interessante que eu dê um nome a ela. Então, nesse momento, se observarmos, ela está com o nome padrão, ó, label 9. E aqui no meu capture também aparece label 9. Então, você sabe perfeitamente que quando eu informo o capture, é o nome que aparece para o nosso usuário final. Quando eu altero aqui o meu name, é o nome que eu vou manipular via código. Então, isso daqui só interessa a nós que estamos desenvolvendo essa aplicação, beleza? Então, aqui, ó, LBL, eu vou chamar ela de LBL, ou seja, faz referência a label, vou colocar LBL. Sempre procurando colocar somente as iniciais em maiúsculo, isso é sempre uma boa dica. E eu vou colocar aqui um underline, já que eu não gosto de juntar todo o nome, beleza? E aí, vou colocar, por exemplo, LBL, conte, só para que traga a quantidade de registros que eu tiver nesse list box. Perfeito?
Bom, observe que aparece ainda label 9 aqui para o nosso usuário final, então eu quero que apareça um texto pré-definido. Então basta eu vir aqui na propriedade caption e alterar essa informação. Eu vou deixar que ele sempre carregue com essa informação, 0, vou colocar aqui o número 0, registro ou registros encontrados. Então sempre que eu iniciar o meu formulário, ele sempre vai iniciar com esse texto abaixo dele, ó. Observe, ó. 0 registros encontrados. Então, se eu executar agora, você vai observar que, se eu vir na minha aba consulta, tá lá, ó, 0 registros encontrados. Então, o que é que eu vou fazer agora? Observe que eu não utilizei um botão de pesquisa. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o evento After Update dessa text box. Isso me garante o quê? Que o meu usuário vai fazer um processo a menos para consultar o que ele queira. Porque a ideia é digitar alguma coisa, pressionar a tecla Enter ou Tab, ele já faz uma pesquisa, sem que precise que ele saia do campo e clique no botão auxiliar. Se você quiser utilizar um botão auxiliar, é muito simples. Tudo que eu fizer dentro desse evento After Update, basta você fazer dentro do evento clique do seu botão. Então vamos lá, ó. Duplo clique aqui na nossa text box, observe que eu estou dentro do seu evento changer, ou seja, conforme eu vou digitando, ele já vai executando uma ação. E não é isso que eu queira. Por quê? Se eu tiver uma base de dados muito longa, vai ficar um pouco demorado a execução do meu código, porque a cada caractere que eu digitar, ele já vai executando a ação de pesquisa. Então não é isso que eu queira. Eu quero digitar alguma coisa. Quando eu terminar de digitar, não tem problema eu digitar por par do nome, pois a gente vai fazer essa pesquisa por par do nome. Quando eu digitar alguma coisa, pressionei a tecla Enter, ele já pesquisa. Ou pressionei o Tab ou sair do campo. Então tem essas três ações. Sair do campo, pressionei a tecla Enter ou Tab, ele executa. Se eu estiver digitando alguma coisa, ele não vai executar. Para quê? Para que o meu código não fique lento. Então vamos lá. Vou mudar aqui do evento Change para o evento After Update. O primeiro evento, ó, da minha text box. Ó. Ou seja, quando ele receber uma atualização, aí sim ele executa a ação. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Ó? Bom, vamos antes de tudo, aqui fora do meu private, declarar algumas variáveis. Ó. Quando eu faço dessa forma, essa variável que eu estou declarando, eu consigo manipular ela dentro de qualquer private. Pois eu estou declarando a mesma fora e eu consigo manipular dentro de qualquer outro private. Quando eu declaro somente dentro de algum private, como o próprio nome já diz, ele está privado somente dentro do mesmo, beleza? Então, se eu for trabalhar com a variável que eu vou utilizar bastante no meu projeto, o interessante é que eu declare ela uma única vez e manipule dentro das minhas rotinas que eu queira. Então, vamos lá. Dim linha é o nome que eu vou dar à minha variável e eu vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Lembrando que as variáveis do tipo inteira armazenam pouco mais do que 32 mil registros. Se você tem uma base bem menos que isso, pode trabalhar com ela sossegada. Se você acha que vai ter uma base maior do que isso, trabalhe ela com o tipo long. Por que eu não vou trabalhar logo de forma com o tipo long? Porque o tipo long ele tem uma quantidade de bytes a mais e eu não quero deixar o meu projeto tão desnecessariamente consumindo memória sem necessidade, beleza? Então vamos lá, vírgula, para que eu declare uma segunda variável na mesma linha, eu coloco uma vírgula e eu coloco o nome da variável que eu queira. O que é que eu ganho com isso? Não vou precisar mais colocar esse prefixo dim. Ao colocar apenas uma vírgula, eu posso formar o nome da minha variável e classificá-la. Aí não preciso mais colocar esse dim, perfeito? Então vamos lá, ó. A minha segunda variável eu vou chamar ela de linha listbox. Para que ela vai servir? Ela vai servir para incrementar as linhas do meu listbox. E para que serve essa variável linha? Ela serve para incrementar as linhas da minha planilha. Para que serve esse incremento? Para que eu possa fazer uma varredura e mudar de linha. Se eu não incrementar as minhas linhas, eu só vou conseguir procurar em uma linha única. E não é isso que eu queira. Eu quero procurar em todas as linhas de acordo com o critério. A minha linha listbox eu também vou declarar a mesma do tipo integer. E por hora, basicamente vou declarar apenas essas duas variáveis. Então vamos voltar agora para o nosso private. Ó. Observe o que, é que eu vou fazer. Ó. Eu vou dizer que a minha variável linha vai partir de 2. E eu vou dizer que a minha variável linha listbox vai partir de 0. Por que a minha variável linha parte de 2 e a linha listbox parte de 0? Você deve estar se perguntando a você que não conhece nada de VBA. Muito simples. A minha linha eu vou utilizar para incrementar as linhas da minha planilha. As linhas da minha planilha, se você observar, o preenchimento começa, após meu cabeçalho, começa a partir da linha 2. Então, por isso que eu disse lá, linha 2.
Já por que a minha linha listbox começa em 0? Porque a contagem das linhas do listbox começa em 0. Então, por isso que eu atribuo o valor 0. Se eu atribuísse o valor 1, basicamente ele iria ignorar a primeira linha do listbox e já avançaria para a segunda linha. Então, por isso que eu coloquei lá linha listbox igual a 0. E por que eu coloquei linha igual a 2? Porque na minha planilha eu não quero buscar o meu cabeçalho. Então, a partir de qual linha começam os meus dados? A partir da segunda linha. Então, por isso, linha igual a 2. Só para que você entenda, aqui são os valores iniciais. Partindo de 0, linha listbox, e a minha linha partindo de 2. O que é que eu vou fazer aqui? Sempre é interessante que eu possa colocar esse comando aqui, ó, o thisworkbook.activate. Para quê? Para garantir que vai estar ativando, na hora da pesquisa, o arquivo correto. Se eu estiver executando outros arquivos paralelamente a esse, e por acaso, se por trás do meu formulário tiver um outro arquivo, ele vai buscar neste arquivo que está por trás do meu formulário e não no arquivo correto. Então, com o thisworkbook.activate, me garante que eu vou estar ativando o arquivo de forma correta, a qual pertence ao formulário. Perfeito? Então, vamos lá. O que é que eu faço agora? Observe, eu vou utilizar aqui a estrutura which, que quer dizer com, e eu vou utilizar o codename, que é o nome, que não é esse nome superficial que o meu usuário pode estar alterando, e sim aquele nome via código que eu posso manipular essas abas da minha planilha. Eu quero trabalhar com o codename da minha guia BD, ó. Então vamos lá, como é que eu sei qual é o codename, ó? Desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer e vamos dar uma olhadinha, tá aqui ela, ó, planilha 1. Então, planilha 1, todos esses nomes que estão fora dos parênteses são os codenames de cada uma dessas plantas. Então eu vou manipular aqui a minha planilha 1, ó. Então vamos lá, ó, which planilha 1 ponto. Observe que as iniciais não ficaram maiúsculas, isso quer dizer o que eu digitei errado. Então, por isso que é sempre uma boa prática. Ó. Quando você coloca alguma palavra no VBA que a inicial é maiúscula e ela não ficou, você digitou errado. Então, por isso que a gente sempre também utiliza para as nossas variáveis o mesmo raciocínio. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Observe, ó. Vou digitar agora de forma correta. Planilha 1. Ao sair, observe que a inicial ficou maiúscula. Isso quer dizer o que? Que o VBA reconheceu. Então, eu tenho por prática colocar o comando activate para estar ativando a planta que eu quero realizar a pesquisa. Perfeito? Então, vamos lá. Novamente, eu vou utilizar a estrutura which, ou seja, eu vou trabalhar com a estrutura which alinhada, uma dentro da outra. Isso aí, o que eu ganho com isso? Isso ganha que eu não vou precisar ficar informando o nome dos meus objetos. Então, o meu código posterior vai processar de uma forma muito mais rápida, vai ficar muito mais enxuto e ter muito mais fácil a manutenção do mesmo. Observe, ó. mi.listb pesquisa, que é o nome daquele listbox. E aí o que eu vou fazer, ó? Para que você entenda, quando eu estou trabalhando com a estrutura which uma dentro da outra, o que vai valer agora, quando eu colocar um ponto, é as propriedades da última estrutura which. Ou seja, o que eu estou visualizando aqui são propriedades que pertencem a quem? A esse which. Ou seja, esse which aqui não tem acesso a essas propriedades. Ou seja, essa planilha 1, quando eu informo, eu só vou ter acesso às suas propriedades se eu colocar um ponto acima dessa estrutura aqui, ó. O que eu colocar abaixo dela, eu estou acessando as propriedades da minha última estrutura which, que estou utilizando o listb pesquisa. Se não ficou muito claro a você, observe, ó. Se eu colocar aqui, ó, ponto que, eu vou atrás, por exemplo, da propriedade range, ó, e eu não consigo encontrar, porque o range pertence à planilha 1, ó. Tanto é que se eu vir aqui, ó, ponto range, observe que ele reconhece. Por quê? Porque essa é uma propriedade desse objeto, ó. E já nesse objeto aqui abaixo dele, da estrutura which, ele não tem essa propriedade. Entendeu a lógica? Então eu vou apagar isso aqui e foi apenas para conhecimento. Então vamos lá, vou utilizar a estrutura do until, ou seja, eu vou fazer uma varredura, faça até uma determinada condição. Então vamos lá, faça até, e aí lembre-se que eu não vou utilizar mais o ponto para acessar as propriedades da minha planilha 1, e sim eu vou utilizar apenas diretamente a propriedade. E o VBA é uma linguagem inteligente e ele vai reconhecer o que eu quero fazer. Só vou utilizar o ponto quando eu quiser acessar as propriedades do meu listbox. Então vamos lá, ó, cells, ou seja, as minhas células, abro o meu parênteses e ele me pede o row index e o column index. Então nada mais é do que eu vou utilizar a minha variável linha, pois eu quero parte da linha 2, no entanto ela vai variar de valor conforme ele for incrementando. E eu quero buscar uma coluna como base. Eu tenho que utilizar uma coluna onde ela nunca fique vazia. Entre uma informação e outra ela nunca esteja vazia. Para quê? Porque ela serve de
parâmetro para que eu vá buscando até encontrar uma determinada condição. Então, que coluna é essa? É interessante sempre que eu utilize a coluna 1, porque é nela que sempre vai ficar o meu registro. Ó. Observe, ó. O 1, o 2, o 3, o 4. Para que você entenda, caso você nunca tenha acesso à programação VBA, se eu apagar essa informação, embora eu tenha informações abaixo dessa linha em branco, minha condição faz o quê? Ela procura de acordo com uma condição. Então a condição qual é? Procure até achar uma célula vazia. Achou? Ele entende que abaixo dela não tem mais nada preenchido. Ou seja, se eu deixar uma célula vazia entre um registro e outro, ele vai entender que na minha base de dados eu só tenho esses 4 registros. Ó. Então o que estiver abaixo dessa linha vazia, ele simplesmente ignora. É como se não existisse. Então, sabendo disso, eu sei que essa coluna é uma coluna que eu sempre preencho, porque é a identidade do meu registro. Então ela sempre vai estar preenchida. Perfeito? Então por isso que eu vou utilizá-la como critério. Eu posso utilizar a descrição. Se a minha descrição nunca ficar vazia, eu também posso utilizar, como qualquer uma outra. Que nunca fique vazia, beleza? Então vamos lá. Entendido esse conceito, eu vou utilizar a minha própria coluna 1 e vou verificar se ela é diferente de vazio. Ou seja, faça até a condição seja diferente de vazio. Se ela for igual a vazia, ela para. Perfeito? E enquanto ela vai fazendo isso, o que é que eu vou querer? Observe, ó. Eu vou querer o quê? Vou colocar aqui a propriedade ponto list, ou seja, eu estou acessando as propriedades do nosso listbox. Então eu vou estar listando nele o quê? A minha linha listbox, que é essa variável aqui que parte de 0. Isso daqui é para quê? Para que eu retorne os dados para dentro do meu listbox. Vírgula, e ele me pede o pivot colo, ou seja, a coluna do listbox. Então, para que você entenda, tanto a primeira linha do listbox como a primeira coluna começa em 0 a sua contagem. Então eu vou colocar 0. Para quê? Para que eu passe a informação para a primeira coluna do listbox. Legal? Igual. O que é que vai passar? O que vai passar o que tiver pós sinal de igualdade. E eu vou colocar aqui o meu cells, a minha variável linha, que é aquela linha da minha planilha, que eu vou estar incrementando as linhas da minha própria planilha, e da minha coluna 1. Ou seja, as informações que estiver na minha linha, que parte 2 da minha planilha, da minha coluna 1, vão ser repassadas para a minha linha listbox, que é a linha do listbox, que começa em 0, da coluna 0. Se você entendeu esse raciocínio, quantas colunas eu tenho? Ó? Observe, ó, eu tenho exatamente 7 colunas. Então são essas 7 colunas que eu quero carregar para dentro do listbox. Como é que eu devo fazer isso? Muito simples, ó. Simplesmente eu vou copiar esse comando, Ctrl C, vou colar aqui, observe, ó. Vou estar colando 7 vezes, ó. Então vai ser a coluna 0, aqui é a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a 4 e a 5. E por último, a 6. Já que a minha contagem começa em 0, então vai de 0 a 6, ó. E aqui na minha planilha, obviamente eu quero a coluna 1, eu quero a 2. Na planilha a contagem das colunas começa a partir de 1. Então 1, 2, 3. Aqui vai ser a minha quarta, a minha quinta, sexta e sétima. E o que é que eu devo fazer agora? Bom, para que eu não venha ficar preso num loop infinito, o que é que eu devo fazer aqui? Eu vou dizer que a minha linha listbox vai ser igual ela própria. Se eu não fizer esse incremento, ele sempre vai procurar na primeira linha que eu passei como parâmetro, ó, linha 0, beleza? Na minha linha da planilha, linha 2, e na minha coluna listbox da linha 0. Então, para que eu possa mudar de linha, eu digo que a minha linha listbox é igual a ela própria, mais 1. Ou seja, sempre vai pegar o valor atual e somar mais 1 para que eu avance para o próximo registro. E eu vou colocar aqui o meu linha, a minha variável linha, é igual a que? Igual a ela própria, mais 1. Para que eu possa também incrementar as linhas da minha planilha. E por último, eu coloco o meu loop para fechar essa estrutura aqui do until. Ó. Então esse loop fecha esse carinha aqui, ó, do until. Como eu comecei com estrutura with e fiz duas estruturas with, o que é que eu devo fazer? Vou colocar aqui uma estrutura, perdão. Então o que é que eu devo fazer? Vou colocar aqui o meu primeiro end with, para quê? Para fechar. Observe, ó, esse end with aqui fecha essa estrutura with. Lembre-se que eu comecei com duas estruturas with, então eu tenho que também fechar essa daqui, ó. Então end with novamente, ó. Legal? Se eu executar agora, vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou executar. Se eu vir aqui em consulta,
Vou só salvar o nosso projeto, vai que a gente fique preso no loop infinito, alguma coisa do tipo. Então deixa eu fechar aqui o formulário, vou salvar o mesmo e vamos executar o nosso formulário. Então executei, vou aqui em consulta e vou digitar alguma coisa. Vamos imaginar que eu queira pesquisar nesse momento. Aqui vou digitar, por exemplo, o número 9. Vou dar um Enter. Vou digitar o 9, vou dar um Enter. E aparentemente nada aconteceu. Eu estou pressionando a tecla Enter, por enquanto está fazendo nada. Então observe, ó, vamos forçar novamente. Ó. Eu estou dando um Enter e ele deveria fazer a pesquisa. Por que ele não está pesquisando? Ó? Bom, para que esse código funcione, o que é que deve acontecer para que você entenda? Isso é bom que tenha acontecido e a gente aprende o passo a passo. Bom, para eu pressionar o Enter, eu preciso, ele vai dar uma atualização e o que é que vai acontecer? Ele precisa sair do foco desse objeto para um outro objeto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que para que esse código funcione utilizando o efeito After Update, eu preciso atualizar o campo. Então, simplesmente ao digitar o número 1 e dar o Enter, ele não está atualizando o campo. Por quê? Porque eu não estou conseguindo sair do campo, perfeito? Então, como é que eu resolvo isso? Muito simples, ó. Fecho o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic e vamos aprender uma propriedade super interessante. Observe, ó. Vou clicar sobre esse objeto, vou clicar aqui em propriedades e vamos observar o meu tab index. E o que seria esse tab index? É a minha tabulação. E o que isso quer dizer? Bom, quando a gente insere objetos ao nosso formulário, é criado um tab index, ou seja, a posição da sua tecla Tab. Quando você pressiona a tecla Tab, ela vai para um campo. Quando você pressiona novamente, ela vai para um segundo campo e por aí vai. O que isso quer dizer aqui? 3, ó. Que isso quer dizer que a posição desse objeto é a terceira. Possivelmente, eu não devo ter um outro campo pós ele, ou seja, ele não vai conseguir avançar. A tabulação aqui do Tab Index, se não me falha a memória, começa em 0. Então, se eu observar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 objetos. Então vamos verificar isso mesmo. Lembre-se que o primeiro objeto que eu inseri nesse formulário foi a minha label 8. Ó. Selecionei ela e observe aqui que o meu tab index está lá, ó, tab index 0. Ou seja, o primeiro objeto que eu inseri, ele assume o valor de 0. Ou seja, se eu com ela selecionada, se eu teclar a tecla tab, eu vou avançar para um outro campo. Este outro campo, quando eu pressionar tab, vai avançar para um outro. No entanto, aquela text box foi o último objeto a ser inserido nesse formulário. Então, pós ela, não tem nenhum outro campo que possa receber o foco quando eu pressionar a tecla Tab ou Enter. E aí, obviamente, ele não está pesquisando. Se eu vir aqui para esse outro objeto, ó, que eu acho que foi o segundo a ser inserido, se observarmos o meu Tab Index, ele está em 1. Esse daqui abaixo dele, possivelmente é o meu Tab Index 2. Vamos verificar se é isso mesmo? Ó. Aqui, ó, Tab Index com o valor de 2. E esse daqui, que foi o último, vai estar com o Tab Index 3. Vamos verificar, ó. Tab Index 3. Como é que eu resolvo isso? Eu posso forçar ele ter um Tab Index que eu queira. Basta eu selecionar o mesmo e vir aqui nessa tabulação Tab Index e eu posso simplesmente e devo colocar aqui o número 0. Para quê? Para que ele seja o primeiro campo a receber o foco. Observe, eu coloquei o valor 0 e vou dar um Enter só mesmo para confirmar. Ó. Simplesmente eu posso sair do campo também, caso eu queira. Ó. Dei um Enter, já informei, já forcei que ele é o 3. O 0, aí você pode estar se perguntando, e o 3, para onde é que foi? Bom, ao fazer isso, o próprio VBA, ele começa a fazer a ordenação de forma automática. Então, alguém assumiu o valor 3 no lugar dessa text box. Então, vamos verificar, ó. Essa minha label continua com o tab index 1. Lembre-se que ela era o 0, então ela passou a ser o 1. Esse daqui passou a ser o 2, que era o 1. E esse daqui, que era o 2, passou a ser agora o 3, ó. Ou seja, ele passou a ter a tabulação de 3 como se fosse o último objeto a ser inserido. Se eu vim agora, ó, consulta, observe que ao clicar aqui no meu objeto, ao pressionar a tecla 1 e dar um Enter, observe que ele já faz alguma coisa. Ó. Só que aparentemente parece que não aconteceu nada. Ó. Observe, ó, deu um Enter, observe que aparentemente aconteceu alguma coisa, mas não está pesquisando. E aí, vamos fazer esse ajuste. Como é que eu descubro para entender o que é que está acontecendo? Bom, primeira coisa, se você observar, não deu erro. Ó. Eu digitei 1, dei um Enter, ele não achou nada, aparentemente, e não deu erro. Então, possivelmente, eu digitei alguma coisa lá
que não está errada, no entanto, não atende o meu critério. O meu critério é o que? Achou a primeira linha vazia, ele para e não procura mais nada. Então vamos dar uma olhadinha lá na nossa estrutura. Ó. Vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic. E como é que eu sei? Como é que eu posso estar entendendo o nosso código? É sempre interessante que a gente possa entender o que está sendo feito. Ó. Então eu vou colocar um ponto de opção aqui, ó, para que eu coloque um ponto de opção que nada mais é do que essa bolinha vermelha. Aí eu posso clicar aonde eu queira, contanto que não seja na declaração das variáveis. Observe, ó, se eu clicar aqui, eu não consigo botar um ponto de opção. Se eu clicar aqui, observe que eu consigo, ó. Mas eu vou colocar um ponto de opção a partir de onde eu queira. Eu poderia botar simplesmente aqui, ó. Mas vamos começar do zero, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Então basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse aonde eu queira, ó. Cliquei uma única vez e ele ficou. Se eu clicar sobre ele novamente, ele tira, ó. Cliquei. Então eu vou clicar nesse carinha aqui, ó, no executar e vou novamente fazer o mesmo processo, ó. Digito 1, dou um enter. E aí para que ele serve? Ele serve para vir para o meu Visual Basic Editor e fazer o que? Para que a gente possa debugar o nosso código. E o que seria isso? Seria ver o passo a passo o que o nosso código está compilando, o que ele está processando. Então o que ele estiver processando atualmente é o que está em amarelo. Então vamos lá. Esse primeiro comando, ó, thisworkbook.activate. Se eu pressionar aqui o F8, você não vai perceber diferença alguma. Mas se eu tivesse com outro arquivo aberto por trás desse, ao pressionar o F8, você observaria que ele sairia do arquivo que eu estava no momento aberto e iria para o arquivo correto. Então eu vou pressionar o F8, você não vai perceber diferença alguma por enquanto. F8, vim para a minha linha. Se eu colocar o cursor sobre ela, nesse momento ela diz que vale 0. Observe. Só que se eu pressionar o F8, você vai observar que agora a minha linha assumiu o valor de 2. Ou seja, foi atribuído a ela esse valor aqui, ó. A mesma coisa para a minha linha listbox, ó. Nesse momento, ela já está dizendo que tem 0. Mas, no entanto, se eu pressionar o F8, agora realmente ela assume o valor de 0. With planilha 1. Vou pressionar o F8. O meu Activate eu vou estar ativando essa planilha 1. E agora vai entrar onde nos interessa, ó. Vou pressionar aqui o F8. E aqui entra no meu laço do until. Na minha cells, da minha linha 2. Observe que eu estou procurando a minha linha 2. Na minha coluna 1. E vamos verificar se essa condição, se essa condição está correta. Vamos pressionar o F8. Ó. Se eu pressionar o F8, o que ele vai fazer? Bom, observe. Ó. Ele simplesmente pulou. Ou seja, essa condição aqui não foi satisfatória. E se eu colocasse um sinal de igual? Ó? Porque ali eu estou procurando que seja diferente de vazio. Ou seja, aquela minha linha 2, ela não é diferente de vazia. Ela está preenchida. Então, o que eu deveria ter feito igual a vazia. Ou seja, ele iria procurar na linha 2 e viria que não estava vazia e continuaria procurando até encontrar uma linha vazia. Então, o erro simplesmente era esse. Eu coloquei diferente de vazio. Então, se a minha linha não está diferente de vazio, então, o que simplesmente ele fez? Simplesmente, ele não procurou mais. Entendeu a lógica? Então, ao colocar igual a vazia, ele vai... Vamos observar o passo a passo, vai ficar muito mais simples. Ó. Observe, ó. Vou tirar o ponto da opção e vou executar aqui novamente. Ó. E vamos digitar de novo, ó, 1 e vou dar um Enter. Vou dar um Enter. E observe que aparentemente não fez nada. E vamos novamente colocar o ponto de interrupção. Ó. Coloquei o ponto de interrupção agora aqui. Para quê? Para que ele possa avançar mais ainda. Ó. Então vamos lá. Desenvolvedor, Visual Basic. Vou executar por aqui mesmo. Consulta. Vou estar aqui o número 1 e vou dar um Enter. Novamente ele veio até aqui. Ó. Vou pressionar a tecla F8. Ó. Já veio para cá. Na minha cells, observe que na minha cells está dizendo que ela contém o número 1. Lembre-se que essa linha parte de 2. Ela é igual a vazia? Não é. Então o que ela vai fazer? Ó? Vou pressionar o F8 e observe que ele entrou aqui no meu incremento. Ó. Minha linha listbox, na minha coluna 0, vai receber o quê? O que estiver atribuído a ela. Ó. Na minha cells, da minha linha, da minha coluna 1. Observe, ó. Vou pressionar o F8. Não foi possível definir a propriedade list. Ah, detalhe super importante. Ó. Observe, ó. Não foi possível definir a propriedade list, índice de matriz de propriedade inválido. O que acontece aqui? Ó? Para que eu possa estar listando, eu devo antes adicionar. Então, aqui foi esquecido de colocar uma propriedade super importante para o meu listbox, que é a propriedade add_item. Então, aqui não foi possível listar devido ao índice da matriz ser inválido. O que isso quer dizer em outras palavras? Ó, vou clicar aqui no fim.
E vamos colocar uma propriedade aqui antes de eu estar listando, ó, que seria o meu ponto add item, ou seja, eu vou estar adicionando. Adicionando quem? A minha listagem, a minha linha listbox e por aí vai, ó. Então vamos lá novamente, ó, para que você entenda. Vou estar o número 1, dei um enter, observe que novamente ele veio para onde eu coloquei o ponto de opção e vou pressionando no F8, ó. Ele vai entrar agora no meu add item e vamos lá, ó. Vou pressionar o F8 e observe, ó. Pressionei o F8 e está lá o número 1, ou seja, ele já adicionou essa informação. Vamos verificar se ele vai adicionar a segunda. Observe, ó, aparentemente eu não estou visualizando a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta e nem a sexta coluna. Mas aparentemente não está dando erro. A minha variável linha listbox nesse momento vale 0. Lembre-se que ela começou de 0. Só que 0 mais 1 é o que? É 1. Ou seja, a minha linha listbox, que agora nesse momento tem 0, vai valer 1. Isso quer dizer o quê? Que agora ela vai pular para a próxima linha do listbox, que é a linha de número 1. Que no caso é a minha segunda linha. Ó. Observe, ó. Vamos lá novamente, vai fazer uma varredura. Agora vai procurar na minha terceira linha. Enquanto ele não encontrar uma célula vazia, ele vai procurando. Então vamos lá, vai adicionar novamente, observe, ó, vai adicionar o número 2. E por aí vai, ó. Ah, Gleitz, mas por que ele não está adicionando as demais colunas? Já você vai entender, ó. Observe, ó, adicionou o 3 e por aí vai, ó. Feito? Ah, Gleitz, mas aí eu digitei o número 1. Por que está trazendo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5? Porque aqui eu não criei filtro algum por enquanto. Aqui simplesmente eu só disse para o meu código, traga tudo que for diferente de vazio. Então ele está trazendo. Trouxe o 1, é diferente de vazio. O 2 também é diferente de vazio. Ou seja, todas essas linhas que contêm o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 por aí vai, são diferentes de vazias. Então ele está trazendo tudo. Se eu tirar o ponto da opção e executar agora, ó, ele vai trazer logo tudo. Ó. Observe. Ó. Legal? Entendeu? Primeiramente, por que ele trouxe tudo? Porque ele não está buscando a informação que eu digitei aqui como filtro. Ele não está filtrando, ele está ignorando. Tanto é que se eu digitar, apagar isso aqui e pressionar o Enter, observe que o que ele fez? Ó, trouxe um bocado de linha vazia após ele. Ó. Perfeito? Então vamos lá fazer ajustes ao nosso comando. Ó. Primeira coisa, sempre é interessante que antes de eu pesquisar, eu primeiro limpe. Para quê? Para que ele não venha trazer dados acumulados com os dados anteriores. Então, primeiramente, eu limpo sempre o meu listbox, mesmo que seja a minha primeira pesquisa, sempre eu limpo. Para que quando ele traga os novos dados, ele não se acumule com os dados anteriores. Como é que eu faço isso? Ó? Aqui, ó, vou dar o Enter e vou colocar um clear, que quer dizer limpar. Então, primeiramente, eu limpo e depois eu começo a minha varredura. Ó. Se eu vir aqui novamente digitar o 1 e der um Enter, ele vai trazer tudo como já estava trazendo, perfeito? Se eu apagar esse 1 aqui e der um Enter, vamos verificar. Observe que novamente ele trouxe os mesmos registros. No entanto, não ficou aquele monte de linha vazia, ou seja, ele limpou os dados anteriores e trouxe novos dados. Ó. Legal? Ah, Gleitz, e agora como é que eu vou fazer para pesquisar pelo que eu estou digitando e como é que eu faço para colocar mais colunas? Vamos lá. Exibir Project Explorer. Primeiro vamos entender por que ele não trouxe mais colunas, embora não esteja dando erro. Muito simples, ó. O meu listbox, por padrão, ó, vou selecionar o mesmo e clique em propriedades. Se observarmos, ele tem o que? Tem uma propriedade super interessante que é o column count, a contagem de colunas do meu listbox. Por padrão, ele vem com 1. Ou seja, eu não configurei ele para mais de uma coluna, então por isso que ele só trouxe uma coluna. No entanto, ele estava listando, só não estava sendo exibido. Então vamos lá, vamos mudar esse cara de 1 para 7, que é a quantidade de colunas que eu tenho na minha planilha. Se eu executar novamente o mesmo comando, ó, vou dar um 1, digitar 1 e deu Enter. Observe que agora ele trouxe ó, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Possivelmente trouxe uma sétima coluna que eu não estou conseguindo visualizar até aqui. Ó. Deixa eu verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos verificar aqui. Ah, aqui essa coluna está vazia. Se observar, vamos colocar informações aqui só para que a gente possa ilustrar. Ó. Então vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar um tracinho aqui só para que eu possa estar ilustrando. Ó. Se eu executar novamente, vamos verificar se ele vai trazer as 7 colunas. Ó. Vou digitar o número 1, vou dar um Enter e observe que agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 colunas. Um detalhe super importante, o listbox por padrão é limitado a 10 colunas. Se você tem mais de 10 colunas, escolha as 10 principais da sua planilha para visualizar. Perfeito?
Então vamos lá, o que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu quero pesquisar de acordo com o que eu digitar. Não traga tudo, porque nesse momento ele só está listando, ele não está trazendo de acordo com o que eu digitei. Como é que eu faço isso? Ó? Muito simples, ó. Basta eu vir aonde? Aqui, ó. Após ele fazer essa varredura, eu vou agora criar um filtro, que nada mais é do que ele só vai pesquisar, só vai me retornar o que eu combinar. Então vamos lá, if, e vou colocar o que, ó? Vou verificar se no meu mi.txt pesquisa.text, ou seja, se for igual ao que estiver nesse objeto, se for igual ao que estiver na minha cells, abro o parênteses da minha linha. Por qual coluna eu quero pesquisar? Vamos primeiro pesquisar pela coluna 1. Então eu vou colocar o número 1, ó. E vou colocar um tem. Só isso basta? Não. Eu tenho que colocar um end if para fechar essa estrutura if. Onde é que eu coloco? Aqui, ó. End if. Legal? Esse end if aqui pertence a esse if. E se eu colocasse esse end if abaixo desse linha igual a linha? Possivelmente eu ficaria preso no loop infinito. Perfeito? Então, se eu executar aqui novamente, eu sempre aconselho a você que está iniciando colocar um ponto de interrupção antes de iniciar o seu código. Para quê? Para que você não fique preso no loop infinito. E o que é esse loop infinito? É nada mais do que ele não consegue avançar, ele fica preso a uma linha da sua planilha, ele não avança e aí a sua aplicação fica parada, fica processando somente uma linha. E seria aquele loop infinito, ou seja, nunca acaba. E aí você tem que fechar o seu Excel à força. Então vamos lá. Vou executar e vamos verificar se ele vai pesquisar de acordo com o que eu digitar. Número 1, vou dar um Enter. Observe que ele trouxe, ó, 1. Legal? Se eu digitar o 2, trouxe o registro número 2, ó. Se eu colocar o 3, se eu colocar o 4, o 5 e por aí vai. Legal? Bom, mas eu quero pesquisar pela segunda coluna, a coluna que tem a descrição. Como é que eu devo fazer, Gleidson? Muito simples, ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Vou trocar aqui esse número 1 por 2. Agora eu vou pesquisar pela minha segunda coluna. Só que tem um detalhe super importante, ó. Observe, ó. Se eu vir aqui e tentar digitar o número 2 e der um Enter, ele não encontrou porque o número 2 não faz parte da segunda coluna. Até aí, ok. Observe que tem vários tipos de água. Se eu botar aqui, ó, água, e der um Enter, ele não vai retornar. Por quê? Porque eu não contei na minha base de dados só o nome água. Se eu vir aqui e botar, por exemplo, ó, vamos pegar esse registro, ó, vou copiar esse registro por completo, ó, Ctrl C. Vim aqui colar o meu registro e der um Enter, observe que ele trouxe. Por quê? Porque ele só pesquisa dessa forma se for exatamente o que eu digitei. E você há de concordar comigo que muitas das vezes a pessoa não sabe o nome completo. Ela vai querer pesquisar por par do nome. Então, dessa forma aqui é inviável. E também vamos só colocar esse carinha aqui para atualizar. Se você observar, ele não está servindo de nada. Então vamos atualizar para quê? Para que ele mostre a quantidade de registros. O que eu devo fazer? Ó? Bom, vamos colocar aqui abaixo do meu loop o meu objeto mi.lbl, que é aquele label.content. Eu não tenho a propriedade texto para ela, eu utilizo a propriedade object. E vou atribuir ela o quê? O meu ponto listCount, ou seja, aqui eu estou manipulando a minha propriedade contagem dos itens listados no meu listbox. Então, simplesmente, se eu só fizer isso, observe, ó. Vim aqui, vamos colocar, por exemplo, aquele mesmo nome, ó. Vou dar um Enter, observe que ele trouxe o número 1, porque eu tenho um registro, ó. Perfeito? Ah, Gleidson, mas aí eu queria um nome, eu queria junto desse um nome mais intuitivo. Então, simplesmente eu coloco um símbolo de concatenação, entre aspas duplas, eu coloco o texto que eu queira. Então, eu vou colocar no meu caso aqui, ó, registro ou registros, vai que ele encontre mais de um. Encontrado ou encontrados. Fecho aspas duplas. E eu observo que eu deixei um espaçamento para quê? Para que ele não aglutine isso daqui junto do meu texto e não deixe tudo emendado. Se eu vir aqui digitar novamente, ó, o mesmo texto e der um Enter, observe que está lá, ó, um registro encontrado. Tem um espaçamento entre o meu texto, ó. Perfeito? Se eu tivesse mais de um, entraria 2 registros encontrados, 3 registros encontrados. Se eu vir aqui colocar o número 1, observe, ó, 0 registros encontrados. Está funcionando perfeitamente. Só que aí você pode estar se perguntando, como é que eu faço então para pesquisar por parte do nome? Muito simples. O que é que eu devo fazer aqui, ó? Vamos utilizar aqui
a função instr, que nada mais é do que ela vai me permitir que eu pesquise por parte do nome. Como é que eu uso ela? Ó? Observe, ó. Vou colocar aqui, ó, instr, abro o meu parênteses e vou colocar o que é que ele me pede, ó. Observe, me pede o start, o string 1, string 2 com parte. Pode parecer difícil, mas não é. Esse start, o que quer dizer? É a posição. Então, a partir de qual caractere eu quero pesquisar? Bom, eu quero pesquisar a partir do primeiro dígito, o primeiro caractere que eu digitar. Então, eu vou colocar aqui o número 1. E eu vou colocar uma vírgula, ó. Observe que agora, em negrito, está a minha string 2. Isso quer dizer o quê? String 2 é o texto que eu quero estar pesquisando. Eu quero pesquisar quem? Esse cara aqui, ó. O meu texto de pesquisa. Se você observar, tem uma vírgula aqui pós a minha string, ó. Ou seja, eu não vou trabalhar mais com esse sinal de igualdade. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, esse é a string que eu quero pesquisar. Ou seja, o que estiver digitado nela é o que eu quero pesquisar. Então, eu não vou precisar desse sinal de igualdade. E vou colocar uma vírgula aqui, ó. E observe que eu entrei na minha string 2, ó. Ou seja, que a minha string 2, qual é o outro texto que eu quero pesquisar? Ou seja, eu estou comparando essa informação que estiver nessas cells, dessa linha, desta coluna, com a informação que eu digitei nesse objeto. Perfeito? Lembre-se que isso aqui é dinâmico. Eu estou comparando com a informação que está na linha 2, que começa a minha linha parte de 2, na minha linha 3, na minha linha 4 e por aí vai. Então, eu estou comparando a informação que está nesse cara com esse carinha aqui. E aí, o que eu devo fazer? Está terminada a minha estrutura? Não. Porque eu vou fazer o quê? Ó? Vou fechar aqui o meu parênteses. Se eu fizer só dessa forma, será que já vai funcionar? Vamos testar. Ó. Se eu vim aqui digitar alguma coisa. Ó. Vamos digitar aqui, por exemplo, água. Se eu der um Enter, observe que aparentemente não encontrou nada. Embora tenha água na minha planilha. O que eu vou fazer? Ó? Bom, eu vou colocar aqui um símbolo de maior. Símbolo de maior e maior que maior que zero. Ou seja, tudo que eu achar que for maior que zero, ou seja, se eu achar pelo menos uma letra que seja igual ao que eu digitei, ele traz. Legal? A condição, no caso, é essa. Então, vamos lá fazer um teste. Ó. Se eu vim aqui digitar água, lembre-se que ele vai fazer diferenciação, então eu tenho que colocar acento. Ó. Água. Der um Enter, observe que aparentemente não encontrou. Por que não existe? Não. Vamos dar uma olhadinha aqui também. Ó. A função instr tem uma particularidade. Uma delas é o seguinte. Vamos trocar aqui a posição para ver se é isso. Ó. Vou dar o Ctrl X, vou mudar aqui a posição. Então, vou mudar a posição e vou colocar a minha vírgula e agora o meu objeto. Ó. Vamos verificar se o problema era esse. Ó. Observe que eu mudei apenas a posição. Trouxe o meu texto de pesquisa agora para a minha direita. Ó. Vamos executar novamente. Ó. Se eu vim aqui colocar água e der um Enter, tipos incompatíveis, vamos verificar o que ele está reclamando, depurar. Observe que ele está reclamando aqui da minha estrutura. O que ele possivelmente pode estar reclamando? Deixa eu verificar aqui a quantidade de parênteses primeiro. Observe que eu tenho um parênteses, tenho um segundo, abri aqui, fechei o meu primeiro, fechei o meu segundo. Possivelmente eu tenho um parênteses aqui ainda a ser fechado. É isso mesmo? Bom, vamos corrigir. Ó. Ele está dando como tipos incompatíveis. Vamos verificar o que seria isso. Ó. Observe aqui, ó, água contém no meu texto de pesquisa. Na minha cells da minha linha 2, na minha cells contém água sanitária. No entanto, ele não conseguiu concluir a pesquisa dele. Então vamos corrigir. Ó. Então, esses tipos incompatíveis, porque não foi compatível o que eu estou procurando, obviamente. Então, eu vou clicar no meu depurar. E o que possivelmente pode estar errado aqui na nossa estrutura? Ó. Bom, observe, ó, se eu apagar novamente essa vírgula, vou colocar a vírgula novamente só para que ele me possa os parâmetros. Ó. Observe que eu tenho aqui ó, a minha string 1 e a minha string 2, e você vai ter uma chave aqui. Ó. Então o que eu devo fazer aqui? Ó? Simplesmente eu vou tirar esse parênteses da onde eu posicionei, vou dar o Ctrl X e vou colar aqui. Ó. Observe, será que só isso vai resolver? Vamos observar. Ó. Se eu clicar no meu continuar, observe que está lá, ó, resultou no que eu pesquisei. Ó. Legal? E se eu vir aqui botar sanitária, vamos buscar. Ó. Não sou obrigado a digitar tudo. Ó. Sanit. Vou dar um Enter e observe que encontrou mais coisas ó, que contém a palavra sanitária. Ó.
lembre-se que ele faz diferenciação de palavras. Se eu colocar aqui, ó, área, der um enter, só tinha isso que continha área. Se eu vir aqui colocar novamente água, vamos colocar água só que minúsculo, beleza? Vou colocar água minúsculo sem acento. Deu um enter, não encontrou. Se eu colocar água maiúscula, perdão, água minúscula com acento, também não encontrou. Se eu colocar água maiúscula sem acento, também não encontrou. Agora, se eu vir aqui botar água maiúscula com acento, ele encontra. Então, duas coisas. A primeira delas, ele faz diferenciação de palavras, embora esteja maiúscula ou minúscula, com acentuação, ele não vai encontrar. Ou seja, o que é que eu devo fazer? Ou eu padronizo a minha base de dados, ou na hora de eu pesquisar, eu faço uma conversão. E aí vai do que você acha melhor. Eu sugiro a você que você padronize a sua base de dados. Para quê? Porque quando você converte o que você está buscando, seu código está fazendo um processamento desnecessário e, consequentemente, seu código vai processar de uma forma mais lenta. A não ser que sua base de dados seja pequena. Se você acha interessante converter via código e não a sua base de dados, então você pode trabalhar dessa forma, beleza? Sugiro a você que você padronize os seus objetos, que sempre que ele lança as informações à sua base de dados, sempre lance no formato padrão que você pré-estabeleça. Ou tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou somente as iniciais maiúsculas. Então, você padroniza os seus objetos a lançar os dados à sua planilha em um padrão. Então, na hora de buscar, ele já busca nesse padrão. Perfeito? Então, nesse caso aqui, ó, para que o meu usuário não fique digitando maiúsculo ou minúsculo ou qualquer outra coisa, eu sei que meus textos na minha base de dados está tudo maiúsculo. No entanto, se eu digitar minúsculo, o meu código não vai conseguir encontrar. O que eu deveria fazer? Ó? Simplesmente, eu posso vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, ó, o case. Observe, ó, eu posso fazer uma conversão tanto aqui, ou seja, eu estou convertendo o que está na minha própria base de dados para o case, quer dizer maiúsculo, beleza? Então eu estou fazendo uma conversão de uma string para tudo maiúsculo. E eu também devo converter esse cara aqui, ó, o que eu estou digitando. Ó. Essa é uma das formas e é a que eu acredito que não é a mais correta. Então, se eu executar agora, vai funcionar? Vai. Se eu vir aqui digitar, ó, água minúscula, ó. Claro que eu tenho que digitar pelo menos correto, perfeito? E der um enter, ele vai encontrar, ó. Eu digitei minúsculo e ele encontrou, ó. Por quê? Porque ele converteu o que eu estou digitando aqui para maiúsculo e está comparando com a minha base de dados que está tudo maiúsculo. Ah, Gleison, mas se ela tivesse minúsculo? Bom, aí, obviamente, como eu estou convertendo um texto para maiúsculo e minha base de dados é minúscula, ele também não vai encontrar. Então, eu teria que forçar o meu usuário, mesmo que ele pressionasse o caps lock, a digitar minúsculo. Ou converter para minúsculo que ele está digitando em maiúsculo. Não sei se você está me entendendo, perfeito? O que é que eu aconselho que você faça? Eu vou tirar isso daqui, foi apenas para que você veja como resolver, uma das formas de como resolver. E a forma mais correta, imaginando que a sua base de dados está padronizada para tudo maiúsculo, seria o quê? Exibir Project Explorer, evento principal, vir aqui nessa text box, dar um duplo clique nela, eu vou sair do evento After Update, ou seja, quando eu digitar alguma coisa, dá um Enter ou Tab, ela executa uma ação, e vou vir para o evento Change, que é o seu principal evento. Ó. Quando eu digitar alguma coisa, ela já faz alguma ação. E o que eu faço? Ó? Mi.txt pesquisa.txt igual. Igual a quê? Igual. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Igual a quê? Igual ela própria, ó. Igual ao meu uCase, ou seja, eu vou converter o que? O que estiver no meu próprio mi.txt pesquisa.txt. Ou seja, para que você entenda, o que eu estou digitando é isso daqui. Está neste objeto. Então, antes dele atribuir novamente para o mesmo objeto que é ele próprio, primeiro eu vou converter. Então, tudo que eu estou digitando está sendo convertido através do meu uCase e pós-convertido, ele é devolvido para o mesmo objeto, que é o objeto que eu estou visualizando que está sendo digitado. Entendeu? Observe, ó. Eu estou com o Caps Lock desligado, vou digitar aqui tudo minúsculo e ele vai sair tudo maiúsculo. Água. Você não vai perceber diferença alguma porque você não está vendo o meu teclado com o Caps Lock desligado. Mas faça um teste você aí no seu. Estou digitando tudo minúsculo e ele ignora, mesmo que o Caps Lock esteja desligado, ele ignora e aceita tudo, converte tudo para maiúsculo. Se eu ligar o Caps Lock, obviamente vai sair tudo maiúsculo como já estava saindo. Ó. Se eu vir agora colocar Sun, der um Enter, observe que trouxe mais coisas. Então, para finalizar essa aula, vamos só centralizar esse texto. Como é que eu faço? Ó, exibir, Project Explorer, FM principal. Vou pegar esse objeto, propriedades,
e vou centralizar o que eu estiver digitando aqui dentro do mesmo, através do meu text alignment, ou seja, o alinhamento do texto. Ó. Observe que o meu alinhamento está a left, ou seja, a minha esquerda. O que eu devo fazer? Clicar nessa caixinha e mudar para o center ou right, ou seja, a direita. No meu caso eu quero center, centro. Legal? Então o que eu digitar agora vai sair sempre no centro. Ó. Observe, ó. Deu um enter e Ctrl. Perfeito? Ah, Gleides, mas como é que eu poderia pesquisar em qualquer uma das colunas que eu digitasse? Aí é assunto para uma outra aula, perfeito? Espero que você tenha gostado, para que eu possa dar continuidade a essa playlist que eu quero fazer passo a passo com você. Eu preciso do seu gostei, preciso do seu feedback aí nos comentários, dizendo se está gostando, se quer aprender, para que eu possa entender que você quer a continuidade desse projeto. Me ajuda aí, que a gente se ajuda aqui ensinando e você aprendendo, perfeito? Gostou do vídeo? Ainda não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa aquele gostei, utiliza o campo comentários, quer saber muito a sua opinião. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!